Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças nós damos ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nessa noite nós iremos pensar um pouco na palavra de Deus, uma reflexão cujo tema é tempo de recomeçar. Nós estamos indo para o final do ano, terminando o ano de 2025. Muitas das vezes nós temos que fazer uma análise da nossa vida de uma tal forma, analisando como estamos e como nós precisamos de estar em Cristo Jesus. E diante disso, muitas das vezes nós temos que mudar a rota, o percurso de alguma coisa que muitas das vezes acontece na nossa vida. Nessa noite nós iremos pensar com o tema é tempo de recomeçar. Quando eu olho aqui dentro da palavra de Deus, que Pedro, ao ele ser conduzido ali para fazer a pesca maravilhosa, diz a história que Pedro ele ficou a noite inteira para pescar, e amanheceu o dia, nem um peixe sequer ele pescou. E quando ele está voltando para a sua casa, ele encontra Jesus pelo caminho. Então Jesus fala para ele: vai lá, Pedro, lança a rede novamente. Por isso que eu mencionei, a primeira vez ele lança e não pega peixe. Quando Jesus fala para ele: Pedro, lança a rede, então Pedro ele responde a Jesus: Senhor, sob tua palavra eu vou lançar a rede. Mas, amados, para isso acontecer, Pedro ele teve que recomeçar algo que ele se iniciou. Ele iniciou lançando a rede. E ele não conseguiu de imediato. Ele teve que lançar a rede novamente. E quando Cristo apareceu ali para ele, muitas das vezes Pedro ele pôde pensar em uma queda, em um fim, mas não sabendo que era o início do recomeço. Amados, é tempo de recomeçar. Há momentos em que o fracasso ele parece ser definitivo, de uma tal forma que nós não encontramos força, saída, e diante disso é preciso nós recomeçar aquilo que não está acontecendo. Deus ele encontra onde você parou. Sócrates ele dizia da seguinte forma: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Nesse ano em que nós estamos vivendo, tantas coisas aconteceram na sua vida, aconteceu na minha vida também. E muitas das vezes você fica sem saída, analisa o que fazer, quando é momento de nós recomeçar. Platão, certa vez, ele afirmou da seguinte forma:
afirmava que o ser humano vive como quem saiu da caverna, aprendendo a enxergar a luz depois da escuridão. Quantos de nós, às vezes, nos encontramos na caverna, na escuridão, querendo uma saída, e a saída nós encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa vez, Kierkegaard, ele diz da seguinte forma: o salto da fé significa não viver preso ao passado, mas caminhar para o futuro que Deus oferece. Kierkegaard, ao dizer isso, o que ele quer dizer para nós nessa noite? Quando nós recomeçamos a nossa vida, aquilo que ficou para trás precisamos de deixar, e temos que seguir em frente, caminhando no propósito de Deus na nossa vida. Quando nós falamos sobre o tempo do recomeço, o tempo de recomeçar, é o que nós precisamos para a nossa vida. Ontem, quando o pastor Joel pregou aqui, coincidência ou propósito de Deus, e ao ele pregar, cabendo dentro desta mensagem, quando algumas adversidades o assolou a sua vida, quando roubaram a casa ali onde ele tinha construído em Poá. Pensa bem, amados, você constrói uma casa, deixa ela pronta para você morar, e após 4 meses morando, pessoas roubam a sua casa. E aí você se pergunta para dentro de si o porquê disso, muitas das vezes daquilo. Na mensagem diz coincidência ou propósito de Deus. Deus, ele fez com que o pastor Joel saísse de lá, de uma casa em que ele construiu, mas colocou ele em outro lugar, um outro terreno, construindo uma casa novamente, mais perto da casa do nosso Deus. Então, às vezes nós não entendemos, mas o Deus da providência, ele quer que nós recomeçamos trajetórias que muitas das vezes não está dando certo. Então recomece novamente. Quando eu olho aqui, Pascoal, ele ensinava que o ser humano ele tem um vazio que só Deus pode preencher. Quando Pascoal ele diz isso, que só Deus pode preencher este vazio. Quantas pessoas têm tudo, mas é como se não tivesse nada, porque ainda falta alguma coisa. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Jesus, eu acabo que eu não tenho nada. Então, quando o Pascoal ele fala aqui sobre o ser humano que só Deus preenche esse vazio, eu lembro quando certa vez na mensagem do pastor Bulhão, quando ele foi convidado por um empresário para poder ir até onde ele estava. Pastor Bulhão ele recebeu o convite e foi até lá para conversar com esse empresário. Chegando lá, o empresário diz da seguinte forma para o pastor Bulhão: olha, pastor, chamei o senhor aqui para o senhor conversar comigo,
se eu melhoro o meu estado emocional, o vazio que eu sinto dentro de mim. E o Senhor sabe muito bem que eu tenho dinheiro, tenho bons recursos, mas eu sinto um vazio muito grande dentro do meu peito. Só que diante disso eu não quero que o Senhor fale em Jesus. O pastor Cordão então falou para ele da seguinte forma: olha, diante daquilo que você me conta, você é uma pessoa bem renomada. O dinheiro que você tem, você pode passar no melhor hospital da América Latina. Tudo está ao seu favor, mas falta-te uma coisa: falta você deixar Jesus entrar na tua vida. Quantas pessoas têm essa visão desse empresário? São pessoas bem-sucedidas, mas não querem saber de Jesus. E é preciso recomeçar diante do estado em que eu estou passando ou vivendo. Se eu estou tendo uma vida amargurada, se eu estou tendo uma vida inquieta, falta em mim alguma coisa, eu preciso de recomeçar. No ano em que nós estamos, quantas coisas aconteceram na sua vida? E aí é momento de você analisar. É preciso de recomeçar. Muitas das vezes, o estado em que você se encontra, você está na igreja, você ouve a mensagem da palavra de Deus, mas muitas das vezes você não coloca em prática. E é interessante quando nós ouvimos a palavra de Deus, é interessante nós baseá-la para a nossa vida, porque muitas das vezes a forma em que nós estamos é preciso de nós recomeçar. Muitas das vezes é interessante nós abrir o nosso coração de uma tal forma que Deus ele vem entrar na nossa vida e vem transformar um vazio que possa estar dentro de nós. Recomeçar transforma feridas em missão. Quando eu olho aqui também, Nietzsche, em seu pensamento, ele diz: o eterno retorno propõe viver de modo que, se a sua vida não repetisse, você não tivesse vergonha dela. Se a sua vida não repetisse, você não tivesse vergonha dela. Como eu estou com a minha vida? Como você está com a sua vida? Será que se você voltasse lá atrás, você teria prazer ou vergonha na sua vida? Então aqui ele menciona sobre isso: o eterno retorno propõe viver de modo que, se a sua vida não repetisse, você não tivesse vergonha dela, porque nós precisamos de recomeçar. Quando eu olho aqui também, Confúcio, em seu pensamento filosófico, ele diz: não importa quão devagar você vá, desde que você não pare, recomeço é constância e não velocidade. Em seu pensamento, ele diz a nós: não importa quão devagar nós possamos ir, mas desde que nós não venhamos parar. Amados, caminhar
precisamos de caminhar. Mas além de caminhar, muitas das vezes nós precisamos de recomeçar. O ano está se findando. Como você está finalizando este ano de 2025? Quando chega na virada de 2025 para 2026, você faz planos, você faz projetos para a sua vida. Planos esses que em 2025 muitas das vezes não deu certo. Para 2026, não venha desanimar dos seus projetos, mas venha recomeçar novamente. Venha ter o tempo para recomeçar, para que você venha ter uma vida abençoada por Deus. Santo Agostinho, ele dizia: Deus transforma até os nossos erros em degraus para a graça. Então, um passo de cada vez nós precisamos de ter para a nossa vida. Epiteto, ele ensinava que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Nesse pensamento de Epiteto, quando ele ensina a nós, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. É diante dos vendavais da vida. Como nós estamos olhando para esses vendavais? Se eu olhar com um olhar de dificuldade, eu não vou encontrar solução para resolver esse problema. Mas quando eu olho com o olhar de Deus, então tudo indica que aquilo que eu estou vivendo irá passar. Quando o problema ele vem, de que maneira eu e você está enxergando esse problema? Como está a nossa mente? De que maneira nós iremos conduzir este problema ou adversidade? Cruzando os braços, será que vai resolver? Será que muitas das vezes é afastando de Cristo? Acredito que não. Mas quando vem o problema e nós dobramos o nosso joelho, é aí que vem a solução para resolver todos os problemas da nossa vida. Portanto, amados, na mensagem dessa noite, a aplicação para a prática dos nossos dias a dias. Primeiramente, examine-se como Sócrates e Platão. Olhe para a frente, como que Gerardo e Pascoal, e decida agir hoje, e transforme feridas em testemunho para a sua vida. Que diante disso, diante de uma pesca maravilhosa que aconteceu na vida de Pedro, que diante de ela achar que estava sendo o fim para a sua vida, mas estava sendo o início para a construção da vitória na sua vida. Portanto, amados, ficamos nessa noite com esse tema. É tempo de recomeçar. Que eu e você venhamos a cada dia que passa recomeçar a nossa vida. Não deu certo, recomece novamente, tendo a certeza que com Cristo no barco tudo vai bem. Que Deus abençoe a todos.